iniciando agora nosso encontro de assessoria técnica sobre o Plano Municipal de Assistência Social, uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco, a da Assistência Social, o conjunto dos municípios. A gente vai passar aqui só alguns avisos antes de a gente dar início, tá? Primeiro, né, lembrar, nesse ambiente virtual, a gente tem que ter aqueles cuidados que a maioria já sabe, né? Manter o microfone desligado. Nós teremos 3 momentos de apresentação, tá certo? No nosso encontro é dividido em 3 momentos. Ao final de cada um deles, nós vamos abrir um momento para perguntas, tá certo? Então, as perguntas poderão ser feitas no chat, por escrito, ou se não, você clica na mãozinha, tá? E pede a palavra, e aí a gente vai organizar por ordem de pedido da palavra para fazer as perguntas, sempre ao final de cada fala inicial, tá certo? Serão 3 momentos, mas a gente lembra e pede isso, manter o microfone desligado durante essas falas, evitando aí os ruídos. Estão me avisando que o som está baixo, é o microfone daqui, a captação. Vou tentar falar mais próximo ao microfone, mas a gente está começando agora, mais uma vez, lembrar que esse é um encontro de assessoria técnica para um foco na discussão sobre o Plano Municipal de Assistência Social. Então, a gente fez o convite para todos os gestores e técnicos municipais daqui de Pernambuco poderem acompanhar e fazer essa reflexão conjunta, sobretudo um momento importante. 2021 é momento de elaboração dos planos municipais, em que todo município tem que fazer seu plano, é uma obrigação, algo previsto no artigo 30 da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, e é um condicionamento, é uma condição para que o município esteja vinculado ao SUAS e esteja apto a receber recursos. Por isso que a gente, depois de passado o momento de Conferência Municipal de Assistência Social, nós estamos aqui agora focando no processo de apoio, né? E lembrando o conjunto dos municípios, né, da importância do plano e da urgência de já dar seguimento nesse processo de elaboração, né? Por ter essa vigência, os planos anteriores devem terminar sua vigência agora, final de dezembro de 2021. Então, o prazo que se tem de cada município é 31 de dezembro de 2021, para que o plano seja elaborado e seja já devidamente aprovado por parte do seu Conselho Municipal de Assistência Social. Então, para isso, a gente vai fazer, nesse dia de hoje, algumas reflexões, né, sobre o que é esse plano, o que é que deve ser considerado, os elementos constitutivos do plano. Também aqui apresentar algumas ferramentas, alguns instrumentos que podem ajudar o conjunto dos municípios nesse processo. Tá? Temos um link, foi criada uma comissão que daqui a pouco vai se apresentar também, que vai ficar de apoio técnico para tirar as dúvidas durante esse processo de elaboração dos planos municipais de assistência social. Tá? Eu acho que as pessoas estão entrando, mas como avisamos, e essa nossa reunião está sendo gravada, e a ideia é que, ao término, mais tarde, já esteja disponível no YouTube do CadÚnico de Pernambuco, para que as outras pessoas possam acessar e acompanhar esse debate. Mas queríamos fazer uma reunião, uma sala, exatamente para garantir interação, que as pessoas possam tirar as dúvidas, e aí a gente vai estar dialogando aqui com vocês nessa manhã, tá certo? E não poderia, eu não sei se tínhamos convidado a Ana Rita Suassuna, não estou vendo ela aqui na sala, enquanto representante do Poegemas. Era para fazer uma saudação, estou vendo várias pessoas, temos mais de 107 pessoas aqui na sala, tá? Era importante para a gente, né, que vocês se identifiquem, especialmente dizendo o município, né? Nome, a função e no município, tá? Para a gente saber aqui quem está, né? Foi já colocado aqui no chat o link do YouTube do CadÚnico, onde essa reunião vai ficar disponibilizada. Bem, minha gente, as falas que irão ser feitas daqui a pouco vão falar exatamente dessa importância do plano, mas é algo fundamental, né? E sobretudo você que é gestor ou gestora que assumiu agora, no ano 2021, deve ter se deparado um desafio que é o SUAS, o desafio que é organizar essa política pública.
E a primeira etapa da política pública ser organizada é ser planejamento, é pôr no papel, organizar o que é que deve ser feito, antevendo as ações, os serviços, os projetos de oferta dos benefícios. Então, o plano tem um papel central nesse processo. Não é apenas um documento para formalizar, para dizer que cumpriu o previsto na legislação. É uma caminhada, é um marco, na realidade, do plano é exatamente esse processo de deixar trilhado por onde se vai, por onde se organizar a política pública de assistência social. Por isso que ele tem um papel central e a gente espera que todos os municípios pernambucanos consigam fazer uma construção boa, dialogada, participativa e que esse plano, né, para além de ser um plano com essa participação, ele seja efetivado, que seja materializado na vida, no atendimento dos serviços para o bem do SUAS, para o bem dos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social e da população que dela necessita, que precisa da assistência social, tá bom? Então, eu não quero mais me delongar, tá certo? Mais uma vez, lembrando, né, vamos manter os microfones desligados. Ao término, vocês podem fazer perguntas no chat ou levantar a mão, né? E aí, a gente, ao final de cada fala, serão 3 momentos de apresentação. Ao final, a gente tem alguns avisos, tá certo? Para passar para vocês, tá? E esperamos aí concluir ainda no finalzinho dessa manhã, tá certo? E lógico, se for necessário, a gente vai estar fazendo outros momentos, momentos complementares, tá certo? Bem, minha gente, não queremos ser muito protocolares, mas já dando, né, caminhada, quero saudar aqui todos e todas que aqui estão, tá? Em breve, espero, da nossa equipe, levantar aqui o conjunto dos municípios que estão presentes e que já se registraram aqui a presença. E eu vou passar aqui para a primeira fala, né, do companheiro professor do Capacita SUAS, Marcos Nascimento, que vai falar essa fala inicial sobre importância e orientações, uma fala em torno de 30 a 40 minutos nesse momento inicial. Tá? Marcos, bom dia. Você nos ouve? Bom dia, Joelson. Bom dia a todos e Bom dia. todas. Estou com Está me você. escutando? Tá ok o Estamos. som? Pronto, ok. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio do companheiro Joelson. Quero aproveitar o momento e expressar minhas felicitações pelo dom de sua vida. Parabéns, companheiro. Força na luta, viu, no seu trabalho que desenvolve à frente da executiva do nosso estado. Quero também agradecer ao Coegemas Pernambuco, né, através da mesa diretora, também que tem se organizado e se empenhado para fortalecer a gestão da política de assistência social nos municípios. Para quem não me conhece, me chamo Marcos Nascimento, sou graduado em Serviço Social, graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, com especialização em Gestão Pública. Estou na gerência da proteção social básica de um município da região metropolitana de Recife e também como professor docente do Capacita SUAS, aqui de Pernambuco. Mas vamos lá, vamos conversar. Quando a gente iniciou nossas reuniões planejando esse momento, então havia algumas preocupações nesse processo de assessoria técnica para o Plano Municipal de Assistência Social. E diante do que a gente vinha ouvindo, né, com as nossas experiências pelos municípios e também com o Capacita SUAS, a gente escutava muito de alguns municípios desconhecimento quanto à importância que é o instrumento do Plano Municipal de Assistência Social. E aí, para evitar, né, algumas intercorrências nesse sentido, então, a gente dividiu nossa fala em 2 momentos. No primeiro momento, fazer o link com a importância desse plano, porque é que devemos, enquanto gestão da assistência social nos municípios, providenciar esse instrumento tão importante. E no segundo momento, como o companheiro Joelson falou, a gente vai detalhar os itens que vocês nos municípios devem se preocupar na hora que elaborarem o plano municipal da gestão de vocês, a partir da realidade que vocês possuem. Pode passar, por favor. Então, quando a gente começa a discutir o plano municipal de assistência social, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é a relação que existe em nível
para que as pessoas, inclusive os nossos usuários, se assim solicitarem, o Conselho Municipal de Assistência Social ou os demais conselhos do município, para terem acesso o que é que a gente está pensando executar na assistência social no nosso município, como também o processo de aprendizagem que envolve a relação do monitoramento de identificação dos pontos fracos, das fragilidades e dos pontos fortes do que a gente está realizando com êxito no nosso município. Pode passar, por favor. Com essa informação, com esse entendimento, então fica a pergunta: por que é que Marcos está chamando a atenção sobre a importância da gente monitorar e avaliar? Aí a gente vai entender fazendo relação aos eixos estruturantes do SUAS. Ou seja, se o plano é o instrumento que me permite monitorar e avaliar a execução da política de assistência social, eu estou automaticamente me embasando nos documentos produzidos na assistência social no país. A gente está embasando no que existe de legal, de jurídico, né? No que existe de documentação que instrui a nossa atuação enquanto ente executor, né, como são os municípios. Então, quando a gente entende que um dos eixos estruturantes, alguns dos eixos estruturantes do SUAS, chama a atenção para a importância desse plano, então a gente também entende a importância do porquê que devemos ter esse cuidado de elaborar esse instrumento. Mas, Marcos, nos eixos estruturantes do SUAS, não fala de plano municipal de assistência social. Aí, como a gente pode observar, não existe a apresentação direta da informação do plano, mas os itens que estão destacados, quando a gente fala de controle social, a gente está falando de plano municipal porque os nossos conselheiros, eles precisam ter um norte para saber o que monitorar, como acompanhar. Quando a gente fala de informação, monitoramento e avaliação enquanto eixo estruturante, a gente acabou de falar sobre isso, é preciso haver um documento que permita que essas ações sejam realizadas. Então, a gente, quando produz o instrumento do plano municipal, a gente traz para a gente o embasamento teórico apresentado pela assistência social no país. Pode passar. E quando a gente entende esses estruturantes e a sua relação com o plano municipal, então, automaticamente, a gente chama a atenção de quem é a função de monitorar esse plano, né? E, nesse caso especificamente, nós temos a gestão da assistência social junto com o controle social, junto com o Conselho Municipal de Assistência Social. E aí devemos ter o cuidado de sempre elaborar um plano que seja claro, que tenha uma linguagem de fácil entendimento, principalmente porque os nossos conselheiros, né, quem compõe o conselho, pode não entender, não compreender a linguagem técnica própria da assistência social e é nosso dever, enquanto gestão, ter o cuidado de fazer esses esclarecimentos. Pode passar. E aí, quando a gente tem esse cuidado de elaborar nosso plano municipal com a linguagem de fácil compreensão, é porque a gente ressalta, reforça a ideia de monitoramento e avaliação, utilizando como instrumento principal nosso plano municipal de assistência social. Por quê? Porque é esse instrumento que o Conselho Municipal de Assistência Social vai tentar entender, vai ter acesso, vai compreender como foi o processo de diagnóstico, de elaboração do diagnóstico dos territórios que a gente atua, quais são os objetivos e as metas pontuadas no plano, o que existe de previsão orçamentária. A gente acabou, acredito que pelos prazos, né, municipais, a gente acabou de finalizar o processo no PPA, então existe uma relação da previsão orçamentária, e isso precisa estar dentro do plano, né? E, consequentemente, o próprio processo de monitoramento e avaliação que a gente já citou aqui. Pode passar. Mas, Marcos,
Existe alguma punição se a gente deixar de executar, de elaborar, de produzir o plano municipal? Bem, pessoal, né, meus queridos trabalhadores, queridas trabalhadoras do SUAS que estão nos ouvindo nesse momento. O artigo 30 da nossa LOAS deixa bem claro o que é, por exemplo, necessário para que os municípios recebam os recursos repassados pelo governo federal, por exemplo, né? A gente tem o famoso CPF, que hoje é chamado de CPF-O. Então, a gente precisa ter o conselho, a gente precisa ter o fundo descentralizado, a gente precisa ter o orçamento e também precisamos ter o plano de assistência social. Quando o Estado, né, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, na fala com vocês, municípios, informam que é preciso encaminhar o plano municipal, ele não faz isso, o ente estadual não faz isso, para deixar guardado aquele documento nas gavetas, nos arquivos da Secretaria Estadual. Né? O companheiro Joelso falou agora há pouco que foi montada uma comissão, e essa comissão é composta por trabalhadores do SUAS que compõem a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, e esses profissionais vão ficar responsáveis, inclusive, para monitorar, para avaliar, para verificar como é que está esse processo de elaboração, de encaminhamento dos planos pelos municípios no Estado. Então, é fundamental que a gente sempre se reporte ao artigo 30 da LOAS como embasamento, como alicerce sobre a importância do município elaborar o seu plano municipal de assistência social. Além disso, pode passar, é importante a gente fazer referência também à mesma LOAS, que faz relação, deixa muito claro que é papel do município, da gestão da assistência social, exercer esse controle, exercer esse acompanhamento dos serviços, dos programas, das metas propostas. Então, quando a gente utiliza o plano como meio para isso acontecer, automaticamente a gente está atendendo ao que determina as normativas publicadas pela assistência social no país. Então, está aí mais um item que mostra para a gente a importância da gente fazer o link do porquê é necessário, do porquê é que o governo do Estado está tão preocupado que, enquanto ente municipal, nós tenhamos esse cuidado de elaborarmos um plano, mas não apenas um plano, mas um plano que tenha qualidade, que tenha a proximidade com a realidade do seu município. Então, mais uma outra informação que embasa essa importância vai estar no slide seguinte, que a colega vai passar, que se refere à NOBSUAS 2012. Lá a gente vai identificar que a NOB determina para a gente, estabelecendo um processo, quem gerencia a assistência social, é preciso gerenciar essa política através de processos articulados por meio de planejamento, por meio de acompanhamento, por meio de avaliação. Ou seja, a gente, mais uma vez, em mais uma normativa da assistência social, temos implicitamente a importância do instrumento do plano municipal para execução. Ele coloca aí por meio de instrumentos, a gente vai encontrar essa palavra lá na NOB SUAS, e por quê? Porque o plano municipal ele é um desses instrumentos. Então, a gente precisa, mais uma vez, ter esse cuidado, e fazendo isso, estamos atendendo ao que determina a NOB SUAS 2012. Para além disso, no slide seguinte, a gente também tem referência sobre a importância e a necessidade de termos esse cuidado quando fazemos relação à gestão orçamentária e financeira da assistência social. Meus queridos trabalhadores do SUS que estão nos fundos municipais de assistência social têm uma aproximação direta com outros instrumentos do orçamento público, como o PPA, como a LDO, como a LOA, e esses instrumentos de orçamento público, eles carecem, eles precisam estar vinculados ao Plano Municipal de Assistência Social. Porque, gente, vou falar daqui a pouco sobre isso, a gente não pode planejar ações
pensar metas sem fazer relação com o orçamento, com os recursos que recebemos no município. Então, percebam que o artigo 30 da LOAS tem uma relação direta com o repasse dos recursos, mas a importância do plano vai para além do repasse dos recursos, mas já do próprio gerenciamento do orçamento público dos recursos da assistência social no município. Então, é preciso sempre fazer esse link entre os instrumentos do orçamento público com o plano municipal de assistência social. Então, entendendo essa importância, entendendo essa relação entre as normativas que existem e utilizamos hoje como norte para a execução da política de assistência social nos municípios, com o instrumento do Plano Municipal de Assistência Social, então a gente vai agora para a segunda parte da nossa preocupação, do cuidado que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social está tendo com vocês, enquanto entes municipais, que é com a estrutura do plano. Pode passar, por favor. Então, não podemos elaborar qualquer tipo de plano municipal. Então, a gente tem que se preocupar com uma estrutura mínima que deve se aproximar o máximo possível da fotografia da realidade que a gente atua na assistência social, inclusive considerando a nossa rede intersetorial. Pode passar. O que é que deve ter quando a gente parar para elaborar com nossas equipes de gestão e de referência dos serviços? O que é que deve ter? Quais são os itens que devem compor os planos municipais que vocês encaminharem para a Secretaria Estadual? A gente precisa ter minimamente os dados de identificação, a introdução, o diagnóstico, os objetivos, as diretrizes e prioridades. A gente também deve pensar, né, um dos mais importantes, as ações estratégicas, quais são as metas a partir dessas ações, o que é que a gente espera de resultado de impacto com essas metas, com essas ações, que vamos precisar de recursos materiais, humanos e financeiros, as fontes e mecanismos de financiamento, falar sobre a rede de cobertura e prestadora de serviço, que na verdade estamos nos referindo não só à rede socioassistencial, mas à rede intersetorial. Ter o cuidado também de propor os indicadores de monitoramento e avaliação e o espaço temporal para a execução desse plano. Então, a gente tem aí todos esses itens, é a nossa sugestão, onde entendemos, a partir das pesquisas que realizamos, para termos um plano completo, um plano muito mais próximo da realidade dos municípios que vocês atuam. E para facilitar a compreensão, a gente vai falar um pouco sobre cada item desse. Pode passar, por favor. No primeiro item, a gente fala sobre os dados de identificação. Então, obviamente, a gente precisa se apresentar, né? A Secretaria Estadual, quando ter acesso ao plano de vocês, vai precisar saber de que município se refere aquele plano. Então, a gente precisa informar quem são os responsáveis, a vigência, as formas de contato, né? As informações, quem participou, né? Desse processo de elaboração do plano, tratar também sobre os dados municipais, né? Qual é o porte do município, o nível de gestão, o endereço, né, da gestão, os contatos, enfim, né? Todo tipo de informação que vocês entenderem para facilitar a relação e a informação sobre qual gestão está se referindo àquele plano. É importante também colocar os dados do gestor da assistência social, né? Onde é que ela atua, qual é a prefeitura que se refere, enfim. Essas informações de identificação básica pode passar. Tratar também sobre o Fundo Municipal de Assistência Social, fazer referência ao CNPJ do fundo, quem é que responde pela gestão do Fundo de Assistência Social, que é diferente da gestão da assistência social, então são pessoas diferentes, é importante a gente entender sobre isso, e também a composição do nosso controle social, a composição do Conselho Municipal de Assistência Social com as informações sobre ele. Então, basicamente, esses 5 itens devem compor na primeira exigência que deve existir no plano municipal de vocês. Na informação seguinte, a gente vai ter a introdução, né? O que é que vocês vão tratar nessa introdução, na verdade? Vocês vão se preocupar
com o que é que vocês estão pensando nesse planejamento? Quais são as estratégias adotadas pelo município, eh, trazendo um pouco sobre a importância do plano, trazendo um pouco sobre as normativas da assistência social, fazer uma pequena apresentação sobre isso, descrever sobre como se deu o processo, né, de elaboração e estruturação do plano municipal, se houve, quem foram os atores participantes desse processo, e aí eu abro um parêntese importante, que ainda é um desafio da gente conseguir trazer a sociedade civil para esse debate, né, de trazer, inclusive, os nossos usuários e usuárias para esse debate. E a gente sugere também que nessa introdução a gente pontue algum parágrafo que trate sobre o processo de monitoramento e avaliação a partir das metas que estamos pensando para executar, para conquistar, para conseguir com a execução das nossas ações. Então, se vocês perceberem, a introdução ela carece de informações que é interessante que seja o último item a ser elaborado. Então, a gente sugere que a introdução ela trate especificamente dessas questões, mas que talvez seja mais fácil para vocês elaborarem ela quando vocês finalizarem todo o processo do plano. É importante também, pode seguir, a gente pensar no diagnóstico socioterritorial. E aí percebemos que é um conceito amplo e ainda confunde alguns profissionais da assistência social. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando da leitura dos territórios dos municípios, né? Como funcionam esses territórios, as áreas de abrangências e referências, como são esses recortes. Tem municípios que atuam a partir de divisões político-administrativas, como é que funciona essas regiões, né, as questões econômicas, políticas e culturais do município, enfim, quais são as potencialidades. Esse diagnóstico, ele precisa, de fato, ser muito próximo da realidade de vocês. E Michele, nossa querida Michele, que trabalha hoje, que atua hoje, está de frente com a vigilância socioassistencial no Estado e junto com sua equipe, inclusive vai ter uma fala mais detalhada sobre o diagnóstico, ela tem muita propriedade sobre isso, mas é só para vocês terem ideia que o diagnóstico ele é item crucial nesse processo. Mas antes de seguir para o outro item, eu preciso fazer 4 parênteses importantes quando tratarmos de diagnóstico. A gente tem fragilizado a nossa atuação sobre trabalho infantil, por exemplo. O fato da gente não receber recurso cofinanciado como a gente recebia para o EPET, por exemplo, tem feito alguns municípios pensarem que não é mais necessário a gente executar ações de combate ao trabalho infantil. E estamos totalmente equivocados nesse sentido, né? A gente tem uma proteção social específica para esse tipo de situação, a gente tem um equipamento como o CREAS, por exemplo, que deve trabalhar nessa perspectiva, e sim, mesmo não sendo cofinanciado, nós devemos contemplar no plano municipal, inclusive no diagnóstico, como está o nosso contexto, a conjuntura municipal em relação ao trabalho infantil. Do mesmo jeito são com as medidas socioeducativas. Um desafio grande em alguns municípios ainda para executar isso, e justamente por conta desse desafio, por conta das dificuldades de execução, acabamos não identificando esse tipo de serviço nos planos municipais. Então, é preciso falar sobre essas medidas, né? Como é que está a fragilidade de executar isso. Então, o diagnóstico ajuda muito, inclusive, a gente pensar propostas de fortalecer essas ações de medidas socioeducativas. Do mesmo jeito também é alta complexidade. Os municípios que não recebem cofinanciamento para acolhimento acabam não inserindo questões que envolvam acolhimento, que envolvam necessidade. Se você não recebe cofinanciamento, será que você, pelo fato de não receber, não tem demanda? É claro que tem demanda, né? A gente tem parceria por exemplo, com o Conselho Tutelar, e que carece muitas vezes de locais para fazer acolhimento em situações de crianças e adolescentes vítimas de violência, que precisam sair, né, da sua casa, do seu lar, precisam ser acolhidos temporariamente ou não, depende do contexto.
E pelo fato de não ter cofinanciamento, o município não trata sobre isso. Então, qual é a importância sobre a necessidade de acolhimento no município? Qual a perspectiva de ter? Então, é preciso falar sobre isso, porque fica mais fácil da gente conquistar, da gente se propor, inclusive enquanto ente municipal, a receber recursos futuramente, porque a gente tratou sobre essa fotografia, sobre essa realidade no plano municipal. E a segurança alimentar e nutricional também acho que merece esse destaque, porque a gente, os municípios também não recebem cofinanciamento e da mesma forma como fazem com a alta complexidade, acabam não citando sobre esse serviço, sobre essa atuação nos planos municipais, e aí a gente faz esse parêntese, porque mesmo não sendo cofinanciado, é importante a gente apresentar o que é que a gestão pensa, tem interesse, planeja sobre a segurança alimentar e nutricional na assistência social. O próximo item que envolve, pode passar, por gentileza, que envolve a estrutura do plano municipal são os objetivos, né? E aí é fácil de pensar os objetivos, porque ele precisa responder uma pergunta muito simples, né? Para que eu vou realizar aquela ação, para que eu vou realizar aquele projeto, aquele serviço, né? Então, os objetivos, eles devem sempre serem relevantes, ter na sua redação muita clareza do que se quer e ser quantificável. É importante ser quantificável, principalmente para o processo de monitoramento. Ele precisa ser exequível. O que é ser exequível, gente? A gente não pode colocar no plano um objetivo que a gente não consiga realizar, independente do motivo, ou seja, por questões financeiras, orçamentárias, enfim. Então, a gente precisa pensar objetivos que sejam possíveis de serem realizados, né? E que sejam claros, que tenham uma clareza para que a gente faça a vinculação do que está exposto ali na redação e do que vai ser resultado daquilo. Então, é importante termos esse cuidado na elaboração dos objetivos. Quando a gente se refere ao objetivo geral, especificamente, no próximo slide, a gente vai falar de uma forma mais abrangente da nossa ação, sobre o que é que pretendemos alcançar enquanto execução. Então, quando a gente pensar em objetivo geral, a gente precisa pensar que ele vai servir como objetivo de orientação, a gente precisa pensar que ele apresenta qual é o nosso propósito maior, a gente, de certa forma, também coloca, por meio dele, os impactos desejados, qual é a situação que a gente identifica como a que devemos ter um cuidado maior na execução da política e, mais uma vez, a gente precisa colocar na redação do objetivo geral palavras que sejam claras e que sejam mensuráveis e que sejam alcançáveis para não cometermos esse erro. Os específicos no slide seguinte vai desmembrar o objetivo geral, vai colocar em detalhes, pode passar o slide, por favor, vai detalhar o objetivo geral. Então, a gente vai falar sobre as prioridades, a gente vai falar sobre o que a gente espera realizar com o plano, a gente vai falar sobre a perspectiva de superação das fragilidades e dos problemas que a gente identifica, a gente vai falar sobre o que é que a gente pretende alcançar, vai falar sobre o efeito direto que a população-alvo vai acabar recebendo com aquela ação, vai também se referir às estratégias enquanto metas e recursos que vamos nos referir, que vamos utilizar para executar, vai falar sobre o processo quantitativo e qualitativo dos indicadores daquela ação e, por fim, mas não menos importante, acaba mostrando para a gente as responsabilidades que vamos assumir para executar aquele objetivo maior. Então, quando a gente pensar em elaborar os específicos, a gente deve ter esse cuidado. O próximo item que não podemos esquecer são as diretrizes e prioridades deliberadas. A gente pensa num plano com propostas macro, mas é importante a gente citar quais são as prioridades, quais são as diretrizes. E para facilitar para vocês que estão no município, esse item é facilmente elaborado quando a gente
faz referência, por exemplo, às diretrizes da própria Política Nacional de Assistência Social. Ou, por exemplo, quando a gente faz parceria com o Fundo Municipal de Assistência Social, com a Secretaria de Finanças, e traz para a gente os instrumentos do orçamento público como o PPA. Então, a gente consegue ter uma visão do que é prioridade naquele momento para a gestão e facilita a elaboração desse item, né? Para elaborar também essa questão das prioridades, a gente sugere que vocês deem uma olhada no artigo 5º da NobSUAS 2012, ele traz para a gente as diretrizes organizacionais do Sistema Único de Assistência Social, e esse item também precisa considerar essas diretrizes organizacionais do SUAS, e também, como sugestão, a gente coloca para vocês fazerem referência às propostas deliberadas nas conferências municipais de assistência social que acabaram agora há pouco. Outro item que é importante são as ações estratégicas. A partir do que a gente falar das diretrizes, automaticamente a gente já começa a pensar quais as ações que a gente vai, então, elaborar para alcançar os objetivos. Então, é preciso estar com os objetivos do lado para pensar as ações que vamos conseguir executar aqueles objetivos. E, para isso, eu chamo a atenção do artigo 22 da NobSUAS 2012, que determina que a gente faça referência, né, às ações articuladas e intersetoriais dos nossos planos. Então, nós não somos uma política que trabalha sozinha, né? A gente precisa fortalecer a rede socioassistencial e intersetorial, e o plano precisa mostrar isso. Então, nas ações estratégicas, a gente também deve ter o cuidado de priorizar as ações, né, que, de alguma forma, precisam de um cuidado maior da assistência social. E aí a gente faz referência, por exemplo, às metas prioritárias que o serviço de convivência determina que a gente atenda, né, enquanto meta. Enfim, né, a gente pode dar vários exemplos aqui que vocês podem entender essas ações estratégicas. Elas constituem a base operacional do plano, ou seja, elas vão mostrar exatamente o que é que vamos fazer, né? E representam, de uma certa forma, o passo a passo para a gente conseguir o resultado que a gente espera, que a gente deseja. Se a gente está falando de ações estratégicas, cada ação dessa precisa ter metas, né? Então, eu quero atender famílias no PAIF, mas quantas famílias o CRAS vai atender? Então, para cada ação pensada, nós precisamos colocar a nossa pretensão quantitativa daquela ação. Então, é preciso ter esse cuidado. Também é um item muito importante e fundamental que deve constituir o plano de vocês. O próximo item fala dos resultados, né? E, consequentemente, falando dos resultados, fala dos impactos esperados. Então, eu preciso expor no plano qual é a ideia, qual é a intenção, o que é que a gestão da assistência social no município está pensando de resultado com aquela ação. Então, são as mudanças diretas que a gente vai alcançar, são as contribuições que, de alguma forma, a assistência vai promover enquanto política pública no município, né? A gente fala muito que somos produtores de proteção social. Então, essa proteção social que produzimos através das ações que a gente executa, de alguma forma, traz resultados. Então, que resultados são esses? Que impactos são esses? O que é que a gente espera com essas ações? O item seguinte trata dos recursos, né? Então, aí o próprio nome já fala. O que é que a gente precisa de material, o que é que a gente precisa de trabalhadores do SUAS, o que é que a gente precisa de recursos financeiros para executar essas ações. Então, tudo isso precisa estar disposto no plano também. O outro item fala dos mecanismos e fontes de financiamento. Então, eu preciso dizer de onde vem meu dinheiro, né? Vem do repasse federal por meio do Fundo Nacional, vem do repasse estadual por meio do Fundo Estadual, vem de uma parceria, vem de um projeto que foi deferido por meio do Portal Mais Brasil, o antigo Siconv. Então, enfim, vem de alguma instituição privada. A gente precisa citar com clareza
as fontes que vão financiar essas ações. E também no outro item, a gente precisa citar a cobertura da rede prestadora de serviços. Quem somos nós? Quais são os nossos equipamentos? Quais são os nossos serviços? A fotografia das áreas, né? A gente faz um link nisso com o próprio diagnóstico. Michele vai falar um pouco sobre isso. Quais são os quadros de profissionais que a gente disponibiliza para executar para estar nessa rede executora, né? E quem é nossa rede intersetorial? E aí fazer relação às políticas públicas municipais, às políticas públicas estaduais que tiver no município, né? As ONGs, as associações, o próprio sistema de justiça, demais instituições, todas elas precisam estar presentes no plano. Outro e importante item são os indicadores de monitoramento, né? Esses indicadores eles precisam ter referência a NOBSUAS, né? Eu coloco aqui a seção 3, capítulo 8. Eu sugiro que vocês deem uma olhada e a gente não consegue pensar em indicadores de monitoramento sem a gente fazer relação com os objetivos e com as metas, tá? Então, quando for parar para elaborar esse item, a gente precisa estar junto com os objetivos e metas já elaborados, já propostos. E, por fim, o último item é o espaço temporal. Ele não é difícil de ser pensado, é exatamente o cronograma a partir das ações. Então, eu vou executar a ação X, Y e Z nesse espaço de tempo, nesse período. Então, sempre fazer a relação temporal das ações que a gente planejar durante a nossa gestão. Pode passar. Aqui eu deixo, pode passar um outro item aí, por favor. Pronto, então fica aqui minhas informações de contato. Tentei ser sucinto para não tomar muito tempo, inclusive das demais colegas que vão falar e que são extremamente importantes para vocês compreenderem esse processo de elaboração do plano municipal. Qualquer coisa, estou à disposição nesses contatos. Tem um e-mail pessoal, meu Instagram. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição para esclarecimentos e dúvidas. Joelso, companheiro, muito obrigado mais uma vez. Estamos à disposição para fortalecer nossa política no Estado. Companheiro Marcos, muitíssimo obrigado. Foi muito boa a apresentação. Foi mais ou menos no horário, passou só poucos minutos, mas foi bem objetivo. Eu pergunto se tem alguma dúvida inicial nesse primeiro momento, e aí, sobretudo, para quem entrou depois, lembrar que essa manhã, nesse encontro, nós estamos divididos em 3 momentos. Temos Marcos agora falando um pouco da importância de orientações gerais sobre o plano, o que motiva a gente a elaborar o plano. Logo em seguida, teremos uma apresentação da vigilância. Michel vai falar sobre diagnóstico, instrumentos e ferramentas para o processo de elaboração de diagnóstico, que é uma etapa importante do plano. E em seguida, nós vamos ter uma fala do Fundo Estadual para falar sobre orçamento, planejamento orçamentário do Fundo da Assistência Social, que tem suas particularidades, seu modo de organizar. Tá? E, enfim, eu vi que até agora não tinha mão levantada, até o momento, mas Marcos, espero que você ainda vai continuar por aqui, né, Marcos? Logo em seguida a gente vai abrir e que pode ser que surjam algumas perguntas. Uma coisa importante que eu queria deixar aqui registrado, que o Marcos colocou muito bem, em geral, não existe hierarquia nesse processo de plano, né? O município tem essa autonomia, essa responsabilidade de fazer o plano e o município de aprovar. Mas em Pernambuco, por conta do sistema de transferência fundo a fundo, né, lá na legislação, meio que obriga a gente a comprovar que, de fato, os municípios têm o plano para fins de receber recursos. Todos os municípios pernambucanos recebem recursos do cofinanciamento estadual. Por isso, e por essa razão, que nós, em Pernambuco, a gente tem cópia dos planos. E foi até interessante que em alguns municípios, que por dificuldade nesse processo de repasse, né, mudança de gestão, muitos não sequer receberam o plano e tiveram que pedir cópia aqui a nós, do Estado. Então, de fato, a gente tem isso primeiro, porque é importante o município ter, mas por conta do fundo a fundo, a gente vai solicitar, né, para que tenha essa regularidade e que possa continuar recebendo recursos do cofinanciamento estadual. Lembrar que esse acompanhamento também está sendo feito pelo governo federal, né? E aqui, nesse momento, lá atrás, ajudamos alguns municípios que poderiam estar com recursos suspensos, né, caso não tivesse plano, porque nós tínhamos esse cópia desse plano municipal. Em Pernambuco, 100% está hoje regularizado. Porém, o prazo é importante trabalhar. Eu queria só lembrar
algumas orientações dadas logo no início. Já estamos com 154 pessoas, algumas pessoas entraram, tá? Depois do início desse encontro. Esse encontro está sendo gravado, tá? Será essa manhã. E, ao término, hoje à tarde, devemos disponibilizar no YouTube do Cade Único. Já está aqui, foi colocado no YouTube do Cadastro Único. Isso vai ficar para as pessoas que não puderem acompanhar agora. Também tem uma lista de presença virtual, né? A Michele da Vigilância postou aqui, né? Cristiano acabou de colocar o link do YouTube do Cade Único Pernambuco, onde essa reunião vai ficar lá disponível, tá certo? O link de inscrição, tá? Quero registrar aqui que já temos mais de representantes de 38 municípios pernambucanos, já estão aqui acompanhando, né? Bastante gente, e outros que a gente sabe que não puderam estar aqui agora, tá certo? E aí lembrar que ao término a gente vai ter uma oportunidade, caso ainda tenha alguma dúvida, essa pergunta pode ser feita aqui no chat ou também pode se levantar a mão e aí a gente vai organizar a ordem das perguntas. Tá certo? Enfim, podemos seguir então, por conta do horário. Então, logo em seguida, vou passar agora para a equipe da vigilância. Michele, por favor, para falar um pouco aí sobre o diagnóstico, tá certo? Organizar essa fala em torno de 20 minutos, se precisar um pouco mais, tá? A gente autoriza. Michele, tudo certo? Certo, Joelson. Bom dia a todos e todas. Gente, é um prazer, né, estar aqui nesse momento para a gente poder discutir um pouco sobre plano, falar um pouco de diagnóstico. A gente sabe que o tempo ele vai ser curto, a discussão ela é extensa, mas ela não se esgotará aqui. Então, quem tiver dúvidas, vá anotando. E se não for possível a gente responder por aqui, ou se ficarem dúvidas posteriores, vocês podem entrar em contato com a gente pelo o e-mail da vigilância ou através do grupo de WhatsApp que a gente vai respondendo, tá? Pode passar, Cristiano, por favor. A discussão de diagnóstico, não é? Ela é uma discussão fundamental para o Plano Municipal de Assistência, não apenas para compor, né, de forma legal o instrumento, mas para que a gente possa conhecer e reconhecer a nossa realidade, a realidade de cada município. E no escopo da política de assistência social, os diagnósticos socioassistenciais é uma análise, né, que nos permite dar conta de uma determinada realidade social, nos permite conhecer, traçar a fotografia do município diante de alguma realidade. Então, diagnósticos socioassistenciais a gente vai ter no âmbito do trabalho infantil, imigrantes, população em situação de rua. Mas hoje, especificamente, nós vamos tratar do diagnóstico socioterritorial, que é aquele que vai compor o Plano Municipal de Assistência, conforme está posto lá na NOB, não é? E a construção do diagnóstico é uma das principais funções da vigilância socioassistencial. A vigilância, nesse sentido, compreendida enquanto função dentro da política de assistência, junto com a proteção social e a defesa dos direitos. E aí, nesse sentido, a gente começa fazendo a reflexão de que, embora seja uma das principais funções da vigilância, requer a soma de esforços para que se possa construir o diagnóstico da melhor maneira possível. A soma de esforços das equipes de CRAS, de CREAS, de serviço de convivência, da gestão, da secretaria, do fundo municipal, para que esse diagnóstico ele possa, de fato, trazer a realidade do município, né, que vai possibilitar que os operadores da política de assistência eles consigam dar conta, apreender as particularidades desses territórios, né, quais são as características, as dimensões e as situações que vão precarizar e vulnerabilizar as famílias, né, identificar os riscos e as situações que fragilizam a família no âmbito do município. Tá? Pode passar, Cristiano. E aí, o que é? Quando a gente fala diagnóstico socioterritorial, do que se trata, de fato? Né? A gente acompanha muitas discussões, várias definições, mas aqui no âmbito da política de assistência, a gente está dizendo
que se trata, em síntese, de um documento que é capaz de retratar a realidade a partir da sistematização e da análise dos dados. Né? É a gente ter, enquanto equipe de assistência social, equipe do SUAS, o olhar vigilante, não no sentido de fiscalizar, mas no sentido de identificar, de antever a situação, para que a gente possa prevenir as situações de risco, as situações de agravo, das situações de vulnerabilidade nos territórios. Né? E como o Marcos já bem falou antes, a gente identificar nesse território as dinâmicas sociais, culturais, econômicas, né? Identificar quais são as limitações, mas quais são também as potencialidades. O que é que cada território oferece, o que é que cada território tem de positivo, que a gente possa trazer e refletir isso no âmbito da política de assistência. Tá? Pode passar, Cristiano. E quando é que a gente deve atualizar esse diagnóstico? Ele deve ser atualizado periodicamente, né? De acordo com as definições, e aí é importante também estar dentro do Plano Municipal de Assistência, quando é que a gente vai atualizar, né? Ou quando surge uma nova situação, né, que demanda para a gente aquela... Alguém está com o microfone ligado. Que demanda para a gente aquela situação imperativa de atualização do diagnóstico, não é? E aí a gente não vai esperar 4 anos para que a gente possa atualizar esse diagnóstico, porque ele, a cada 4 anos ele é atualizado, ele deve ser atualizado para compor o Plano Municipal de Assistência, mas diante de outras situações, outros fenômenos, cabe a atualização antes dos 4 anos. Por exemplo, a gente viveu agora, a gente está no contexto de pandemia, então havia uma necessidade de rever, de revisar o plano municipal, aquilo que estava proposto, antes de chegar os 4 anos de terminar a vigência do plano. Não é? Então, situações que são fenômenos que ocorrem, ou situações de mudança naquele território, requer que a gente faça uma reavaliação, que a gente atualize aquilo que está posto no diagnóstico, para que a gente possa cada vez mais se aproximar daquela realidade. Tá? Pode passar, Cristiano. E aí, o que é que para a gente realizar o diagnóstico socioterritorial é necessário? É necessário o processo contínuo de investigação, né? Da gente conhecer as situações de risco e as situações presentes em cada território. Né? O território, a gente não está falando apenas do espaço geográfico, mas a gente está falando de se considerar o processo contínuo dentro das especificidades de cada território. Identificar a rede socioassistencial disponível no território, bem como outras redes no âmbito da política de assistência e das políticas públicas, né? Intersetoriais, o reconhecimento da oferta e da demanda de serviços socioassistenciais, a definição de territórios prioritários. A gente tem municípios de pequeno porte 1, pequeno porte 2, né? E cada um vai apresentar uma realidade diferente. Nas 12 regiões do estado, serão diagnósticos diferentes. Municípios que têm, por exemplo, o mesmo porte, mas estão localizados em áreas diferentes, terão que dar contas ou se aproximar, considerar as suas especificidades. Não é? A utilização de dados territorializados é imprescindível para que a gente possa reconhecer. E quando a gente está falando de diagnóstico socioterritorial, a gente está falando da sistematização de dados territorializados, considerando as especificidades, né? Municípios que têm comunidades indígenas, comunidades quilombolas, população ribeirinhas, famílias ciganas. Então, toda essa realidade, aquilo que está disposto no território, precisa, sim, ser considerado no âmbito do diagnóstico. No âmbito do diagnóstico. Pode passar, por favor. Alguns dos objetivos do diagnóstico socioterritorial. Facilitar o trabalho dos gestores na tarefa de mencionar e localizar o público prioritário dos programas de ação. Então, é através do diagnóstico que é possível a gente elaborar mapas de vulnerabilidades, não é? Dentro dos territórios, identificar onde há maior incidência de violação de direito, onde o risco ele é mais eminente.
não apenas da gente identificar, mas da gente também antecipar a possibilidade de ocorrência dessas situações. Para elaborar, para compor a elaboração dos planos municipais de assistência. Então, é imprescindível, né? Um dos pontos que está lá na NOB é que o plano municipal ele tem que conter o diagnóstico, então é item primordial para esse instrumento. Subsidiar as ações estratégicas no âmbito da política de assistência de forma preventiva e proativa. E aí, nesse sentido, a gente tem discutido bastante, enquanto comissão de plano, do que é que os municípios devem priorizar. Não é porque, aparentemente, no meu município eu não identifico uma determinada demanda, como, por exemplo, a situação de trabalho infantil. No meu município não tem trabalho infantil, a gente nem recebe cofinanciamento. Mas não é por isso que eu não tenho que pensar ações de prevenção no âmbito do trabalho infantil. A gente precisa refletir, né, nesse sentido. Não é porque no meu município é o pequeno porte 1, eu não tenho um serviço de acolhimento institucional, então eu não vou pensar acolhimento institucional, eu preciso pensar, porque às vezes o meu município ele não tem o serviço de acolhimento, mas tem crianças do meu município que estão acolhidas em outros serviços de acolhimento. Então, no plano, a gente precisa pensar. Hoje, a gente não tem a demanda, mas a demanda, ela está lá. É um serviço tipificado dentro da política de assistência. Então, a tipificação, ela vai dar o norte na hora da gente pensar, inclusive, o nosso diagnóstico. O que é que eu posso buscar? É a demanda que eu conheço, mas é também a demanda que eu reconheço, aquilo que está posto nas normativas. Então, a gente pensar ações preventivas também é extremamente importante. Pode passar, Castilho. Para fundamentar a implantação dos serviços assistenciais de formas regionalizadas a partir da necessidade dos territórios. Então, eu identifico, né, a gente na vigilância, a gente vai trabalhar com aquela balancinha que já é bem conhecida de todo mundo, eu identifico a demanda e eu identifico o público e a gente faz o contrapeso da demanda e da oferta. O que é que a gente precisa e o que é que a gente tem para ofertar? E o que é que vamos, a partir de então, ofertar? É nesse diagnóstico que a gente vai identificar e, sobretudo, dar base para a gestão municipal implementar e implantar novos serviços, novas ações e programas no âmbito da assistência social. Instrumentalizar o processo de monitoramento e avaliação dos serviços assistenciais. Então, o diagnóstico ele vai trazer para a gente como, quais os processos que a gente precisa para acompanhar, para monitorar, quais são as prioridades de acompanhamento e de monitoramento. A partir do diagnóstico, a gente vai conseguir identificar e contribuir com as áreas de proteção social, de proteção especial, na elaboração de diagnósticos específicos, né, como diagnósticos para a população em situação de rua, diagnóstico de abrangência dos CRAs, diagnóstico das situações de violência, de violações de direitos. Então, a gente pode, a partir de cada área específica, criar outros diagnósticos socioassistenciais a partir do diagnóstico socioterritorial, porque a gente vai identificar dentro das áreas específicas outras situações que demandam diagnóstico de outra natureza, onde a gente pode identificar as violações de direitos. Por favor, pode passar? Certo. E aí tem alguns aspectos que a gente precisa destacar e que a gente considera que eles são importantíssimos, né, na elaboração do diagnóstico, que é se considerar a especificidade de cada município. Marcos já trouxe essa reflexão na fala que ele faz e a gente reforça, porque cada município, para além da localização geográfica, terá suas especificidades a nível territorial, né? No território que se desenvolvem as relações. E aí, esse território ele precisa ser compreendido dentro da sua especificidade. Né? Precisa se considerar a população urbana, a população rural, e verificar como é que a gente fortalece a política dentro dessas especificidades, possibilitando o acesso da população
dando conta do território geral do município. Então, é importante considerar a diversidade que está posta no meu município, né? A gente sabe que dentro de um município, a realidade de um bairro, né, que está mais no centro é a realidade do bairro que está mais afastado é outra, onde tem a área de invasão desordenada é outra, a área rural já demanda uma outra realidade. Então, na hora da gente elaborar o diagnóstico, a gente precisa realmente considerar. A gente não pode fazer uma análise que ela não se aproxima da realidade, a gente não pode fazer uma análise que ela dá apenas conta de aspectos positivos, né? Assim como a gente também não pode apenas se basear em aspectos negativos do território, a gente precisa identificar como é que a gente fortalece cada território. Né? Incorporar o processo de construção coletiva, com a participação dos profissionais que atuam na política e sobretudo, com os usuários. Né? A gente está pensando política pública para uma população e que essa população ela precisa fazer parte desse processo de construção. É importantíssimo. E aí é um desafio para nós, né? Desafio para os municípios, a gente pensar como é que a gente vai trazer esse usuário para a gente discutir, para a gente refletir. Não é? E aí é aquele papel mesmo da vigilância enquanto função posta para os equipamentos, da gente trazer esse usuário mais próximo da política. Mas esse diagnóstico, é importante que ele seja elaborado de forma coletiva. Muito, muito mais do que a equipe que está no CRAS, do que a equipe que está no CREAS, a população que está no território, ela conhece muito bem o seu território, ela conhece a especificidade do seu bairro, ela conhece a especificidade da sua comunidade, e é importante que a gente possa trazer esse conhecimento, essa perspectiva para elaboração do diagnóstico, para dar suporte às metas, aquilo que a gente vai pensar dentro do plano municipal. Pode passar. Enfatizar temáticas ligadas à intervenção própria da assistência. Não é? Então, assim, é importante, e a gente vai trazer isso um pouco mais para frente, reforçar isso, a gente dar conta da realidade do território, mas é muito mais importante a gente dar conta daquilo que está ligado diretamente à assistência. Né? Como a gente já colocou, a situação do trabalho infantil, o diagnóstico sobre a população idosa, né? Sobre a situação dos migrantes, sobre a pessoa com deficiência. Então, é importante a gente trazer para dentro da assistência, e o enfoque maior precisa ser nessas situações que estão ligadas diretamente à política de assistência. Tá? A localização geográfica é outro ponto fundamental no diagnóstico, né? Visto que cada território vai apresentar suas especificidades e precisam ser consideradas. Né? A gente sabe que há municípios que, em um determinado período do ano, entram em estiagem. Então, essa especificidade é diferente da especificidade que a gente tem aqui nas matas no período de inverno, onde é muito comum a gente ter as enchentes, as cheias. Então, são especificidades que vão mudar de acordo com a localização geográfica. Então, quando a gente vai elaborar o diagnóstico, a gente precisa estar atento. Então, por isso que às vezes as pessoas perguntam, olha, manda um modelo para a gente ver, e a gente diz, olha, um modelo a gente não tem, um modelo específico, a gente tem as orientações de como elaborar um diagnóstico, as orientações de como elaborar um plano, porque a gente precisa considerar a realidade de cada município. E dentro do município precisa ser considerada a realidade de cada bairro, de cada comunidade, de cada distrito. Certo? E aí a gente quer chamar a atenção, né, que é muito comum a gente também receber os planos e haver uma ênfase muito grande nas políticas setoriais que acabam não dialogando diretamente com a política de assistência. É importante a gente pontuar questões relacionadas à saúde, à educação,
situação econômica, mas a gente não pode dar ênfase a essas informações em detrimento daquilo que é posto para a política. É importante conter, mas não deve ser o centro, tá? Pode passar. E na prática, qual é a ideia central, né, do diagnóstico? É dar visibilidade ao território, né, às vivências, ao local onde as relações sociais elas se desenvolvem. É a gente traçar, é a gente conhecer e reconhecer. Não basta a gente saber que há um bairro no meu município que a maior população é a população de idosos, mas a gente precisa saber quem são esses idosos, onde estão, né, e pensar quais são as situações a que essas pessoas estão expostas. A gente considerar as especificidades para além do número que é representado. Tá? Então, a gente chama a atenção para essa reflexão dentro do território. Né? É fazer uma leitura analítica que possa revelar quantas e quem são essas pessoas em situação de risco e vulnerabilidade e onde elas estão. Onde é que vai ser o foco central da nossa atenção, da proteção social em âmbito municipal. E aí, para que a gente possa, de fato, articular, né, a política e reconhecer os equipamentos públicos, privados, a rede setorial e intersetorial que possam se somarem para que a gente possa, de fato, garantir proteção social. Pode passar, Cristiano. O mapeamento da rede socioassistencial e intersetorial, ele também é fundamental e deve compor o diagnóstico. É aquela parte onde a gente vai identificar as unidades públicas e privadas da assistência e das demais políticas setoriais, né? E da gente fazer, de fato, uma amarração maior com aquelas que vão estar ligadas diretamente à política de assistência. Aí, nesse sentido, a gente vai destacar escola, posto de saúde, núcleo de inclusão produtiva e conselho tutelar. Então, essa rede toda, ela precisa, sim, aparecer quando a gente estiver falando da parte do mapeamento da rede socioassistencial e intersetorial. Para isso, a gente tem alguns sistemas que podem nos ajudar na hora da gente elaborar o diagnóstico. E a gente tem vários sistemas, mas a gente vai chamar aqui atenção para dois, né, que são, o primeiro é o Cadastro Nacional do Sistema Único da Assistência Social, onde a gente vai ter informações das prefeituras, órgão gestor, fundo, conselhos, entidades e equipes, né, da assistência social. A gente tem também o mapa das oportunidades de serviços públicos, que vai trazer uma leva grande de informações. Esse sistema, até bem pouco tempo, o pessoal não estava conseguindo acesso, mas a gente já informa e já voltou, a gente já consegue acessar e está com informações, inclusive atualizadas, que vão poder compor. Tá? A gente também tem, minha gente, o nosso diagnóstico estadual, que a gente atualiza a cada 2 meses. A gente já antecipa para vocês que agora, em outubro, a gente está divulgando a versão mais atualizada e que a gente sempre deixa disponível na página do SIGAS. Então, a gente vai estar com informações atualizadas, que é mais uma ferramenta, né, de informações para contribuir nesse processo da elaboração do diagnóstico de cada município. Né? Os indicadores, como o Marcos bem trouxe, eles são fundamentais na elaboração do diagnóstico. Né? Quando a gente vai falar de indicadores, a gente sabe que indicadores não é uma discussão fácil, não é fácil a gente criar e elaborar, mas a gente vai pontuar aqui e a gente se coloca à disposição dos municípios para contribuir nesse processo. A gente já tem alguns indicadores prontos no âmbito da política de assistência, né? E os indicadores nada mais são do que ferramentas que são capazes de revelar, de medir, de indicar uma dada realidade, onde a gente pode acompanhar. Não é? Então, é importante que a gente defina quais são os indicadores que nós vamos ter no nosso plano. Né? Quais são os indicadores que a gente vai elencar como prioridade. E isso a gente vai fazer a partir das metas que a gente vai estabelecer. Tá? Pode passar, por favor. A gente tem um boletim
que é o boletim 02 de 2021, que a vigilância elaborou sobre diagnóstico, e a gente também tem um boletim 01 de 2019, que vai traçar de indicadores. O de 2021, a gente traz um exemplo do que seria um indicador. E a gente traz um indicador que vai tratar da situação de vulnerabilidade. A gente colocou aqui, a título de exemplo, essa a apresentação ela vai ficar disponível, mas a gente pede que vocês leiam, que vocês busquem conhecer e que a gente possa fazer essa discussão posteriormente. Mas a gente traz a título de exemplo um indicador de vulnerabilidade, pode passar, Cristiano, onde a gente vai, quando a gente consegue medir, identificar, né, esse indicador de vulnerabilidade, a gente está trazendo a dimensão de renda, e aí seria identificar as pessoas em situação de extrema pobreza que eu tenho no meu município, a situação de pobreza e as pessoas que estão acima da linha de pobreza. Então, são elementos que podem compor um indicador, né, de vulnerabilidade do município. Dentro do indicador, a gente vai ter algumas dimensões, e na dimensão que se refere à renda, a gente pode utilizar essas informações. É a título de exemplificar, não é? Enquanto indicador, o que é que a gente pode estar utilizando. Pode passar, por favor. E a gente tem uma pergunta que aí a gente escuta comumente, né? Mas, afinal, existe uma regra de estrutura para o diagnóstico? E a gente responde que não. Não existe uma regra fechada, mas a gente entende que há pontos específicos que compõem. E aí a gente vai apresentar ele a vocês, né? Que esses pontos, a gente considera que eles são importantes, mas a gente pode inserir outros. Mas é fundamental que esses apareçam, tá? Que é o contexto de forma sintética, né, das informações essenciais que Marta aí até já trouxe lá, que vão também compor o plano, que é da demografia do município, educação, saúde, trabalho, infraestrutura, economia, meio ambiente, né, a caracterização da demanda, né, o que é que a gente tem de necessidades, o que é que a gente tem de serviços, o que é que a gente tem de benefícios, quais são os benefícios e os serviços disponíveis para a população no nosso município, como esse serviço está sendo ofertado, qual é o padrão dessa oferta, como é que ele está distribuído no território, ele aparece em todos os bairros, ele aparece na área mais central, ele dá conta da população urbana, ele dá conta também da população rural. Então, esses são pontos que precisam aparecer. A oferta das políticas públicas, e aí essa articulação também com órgãos que estão diretamente ligados à assistência, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, e a gente já trouxe as outras unidades das políticas setoriais, né? E os indicadores que vão se relacionarem entre a demanda e a oferta, conforme os serviços tipificados. E aí a gente também traz um destaque para os programas em níveis municipais. A gente sabe que tem município que tem programas específicos que vão compor a assistência, e da gente tratar, né, quando for possível, né, estimular de forma, apresentar de forma direta o volume, a demanda e a oferta, e de forma indireta, quando não for possível a gente estimar, mas que a gente apresente a informação que a gente dispõe acerca daquele serviço, acerca daquela demanda. Então, são informações importantes que precisam aparecer. A gente traz aqui algumas fontes que podem contribuir para a realização do diagnóstico. Então, a gente felizmente não teve o censo do IBGE, mas, por exemplo, a gente hoje já tem uma informação atualizada da estimativa da população em cada município. Então, a gente atualizou também na nossa página do SIGAS. É uma informação bem atual, que é importante que os municípios estejam cientes, que conheçam qual é a estimativa prevista para o ano de 2021, para pensar as suas ações em cima dessa população, né? O cadastro único, o RMA, DataSUS, então, outras fontes de informações que possam contribuir em nível municipal, e aí vocês podem verificar junto aos municípios,
Um ponto que a gente destaca e que a gente traz para a gente refletir é que essas informações elas precisam ser informações oficiais, não é? E a gente trabalha com as informações do CAD-SUAS, que são do CAD único, do CAD-SUAS, né? Do censo, da PNAD, que são informações oficiais. Não devemos trabalhar com informações. Olha, a gente tem uma estimativa, mas que é extraoficial, a gente elaborou extraoficialmente no município. Então, a orientação é que a gente trabalhe com aquilo que a gente tem oficial, de forma direta. De forma indireta, como eu falei anteriormente, a gente pode não ter uma pesquisa em nível municipal, a gente pode não ter uma fonte de dado bem estruturada no município. Mas se a demanda ela se apresenta para o CRAS, ela se apresenta para o CREA, e a gente vai sistematizando essas informações, a gente tem registro via prontuário de atendimento do usuário, são informações que também devem compor o diagnóstico. Tá? A gente só queria fechar chamando a atenção para dizer que o diagnóstico socioterritorial ele precisa dar conta do público da assistência, sobretudo daquele público prioritário. A gente não deve invisibilizar nenhum público. Então, eu penso que é o nosso maior desafio, é trazer para esse diagnóstico a demanda que ela não está aparente no meu município, mas que ela existe. Então, a gente, enquanto vigilância, a gente se coloca à disposição para contribuir nesse processo de elaboração do diagnóstico. E a gente já retomou, né, Joelson, com as nossas atividades presenciais. A gente tem recebido aqui no município, a gente pede somente que vocês agendem, a gente faz o atendimento virtual ou presencial, e a gente se coloca à disposição para contribuir com todos e todas nesse processo de elaboração do diagnóstico. Ok? Obrigada, gente. Muito obrigado, Michele e equipe, né? Deu para cumprir o prazo aí, o tempo. Não tínhamos a pretensão de esgotar o debate, né? Isso, falar de diagnóstico, envolveria talvez uma manhã toda, um outro dia, um curso, mas era só para a gente alertar sobre os pontos principais nessa questão importante do diagnóstico para o plano municipal. Eu quero antecipar, nós vamos passar agora para o terceiro momento, né? Mas antes de passar, lembrar e avisar todo mundo que está acompanhando aqui, lembrar mais uma vez que essa reunião será gravada, né? Estará disponível depois no site, no YouTube do Cadastro Único Pernambuco. Logo após a última apresentação, nós vamos apresentar um link no SIGAS. O SIGAS, para quem não conhece, é o Sistema de Informação e Gestão da Assistência Social de Pernambuco. É o principal ferramenta que nós temos. Vocês vão ter muita informação, tá certo? E lá a gente criou uma pequena página somente para tratar de plano municipal. Então lá vocês vão ter essas apresentações que estão sendo feitas, outros estarão lá daqui a pouco, né, mais tarde, né, não estão agora. Depois, outros materiais, documentos de orientação para ajudar o município na elaboração, bem como os materiais referentes aos cursos do Capacitações relacionados ao plano municipal. A gente sabe que o nosso plano de capacitação tem alguns cursos, né, curso de 40 horas, em relação à elaboração de plano municipal. Tem um curso autoinstrucional também, em que você pode se inscrever e fazer, e todo esse material já está disponível. Nós vamos, após essa última fala que vamos passar agora para a equipe do Fundo Estadual, nós vamos fazer a apresentação desse material no SIGAS e também a equipe que vai ficar disponível aqui para assessorar, para orientar em relação a esse processo de plano. Tá bom? Então, passando aqui para o terceiro e último momento, vamos falar sobre orçamento público, sobretudo o orçamento da assistência social. Vou passar aqui para a Kátia Silene. Kátia, é com você. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, como sempre, né, estar aqui com vocês, podendo contribuir, né, nesse trabalho que é tão árduo, mas tão prazeroso também, para a gente poder, né, estar atingindo os nossos objetivos. E aí, estamos trazendo, deixa eu me apresentar um pouco, né, me chamo Kátia Silene, estou parte técnica do Fundo Estadual de Assistência Social, na qual temos uma gerência que chama-se Ângela Weber,
ela é a nossa gerente, ela é recém-chegada na gerência, né, mas vai fazendo aqui já a apresentação, né, do nome dela, e eu faço parte, estou parte do corpo técnico do Fundo Estadual. Vamos falar um pouquinho aqui sobre orçamento público. A nossa ideia aqui não é falar especificamente os instrumentos desse orçamento público, não é detalhar cada um deles, mas o nosso objetivo principal é mostrar que, se você tem um orçamento planejado de acordo com a política de assistência, se você tem um orçamento estruturado, né, de forma que você possa estar extraindo, porque trabalhar com orçamento, número já é bem complicado, mas quando você traz eles junto, né, no formato, né, da política, fica muito mais fácil para você poder estar utilizando esse orçamento para fazer a interface com a parte do planejamento, na parte que se faz necessário para colocação no plano, para subsidiar as ações que sejam planejadas dentro, né, da execução da política de assistência social. Pode passar, Cristiano. A gente traz aqui uma pergunta, né? O que é o orçamento? É um instrumento de planejamento governamental e nele constam despesas da administração pública para um ano, e em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. Então, assim, ele é um planejamento, ele não é o recurso em si, o financeiro em si, ele é um instrumento de planejamento. Lógico que para se fazer esse instrumento, se precisa ter um equilíbrio, ter um conhecimento justamente dessa arrecadação, para poder não sair muito fora da lógica, né, da capacidade de cada ente. E é um documento onde reúne todas as receitas arrecadadas e programas que, de fato, vai ser feito com esses recursos. Pode passar, Cristiano. Aí a gente traz um pouquinho que, para se realizar a gestão de um orçamento e dos recursos financeiros, se faz necessário observar os seguintes pontos. Participar do processo de elaboração do instrumento de planejamento. Gente, isso é extremamente, né, necessário e primordial. Vocês vão entender um pouquinho mais na frente o porquê que eu estou dizendo isso. Porque se eu participo dessa elaboração, eu consigo fazer justamente esse orçamento ele ficar à luz, ao espelho do que é a política de assistência social que a gente, né, aqui está tratando desse assunto. Organizar a execução orçamentária e financeira é extremamente importante. Acompanhar a execução, monitorar os procedimentos relacionados a essa execução e propor alternativas visando aprimoramento da gestão. Ou seja, quando a gente identifica alguma coisa, quando a gente vê dentro desse olhar nosso, dentro desse processo de planejamento, a gente deve sim propor alterações, propor para que isso fique de forma melhor para poder a utilização e fazer essa interface para todo o planejamento, seja para o plano municipal, seja para a execução dos recursos, seja para cada gerência poder também estar otimizando seus gastos. Pode passar. O modelo de financiamento, né? Ele é um modelo compartilhado entre os 3 federados, né? Estadual, federal e municipal, né, e que são obrigatórias as transferências de recurso financeiro entre esses entes e por meio de repasses fundo a fundo. Graças a Deus, aqui no estado de Pernambuco, estamos trabalhando já com repasse fundo a fundo desde 2013, né, e se faz necessário para que o município elabore uma planilha, né, uma planilha em forma de quadro, por ano de execução, com previsão de identificação de cada modalidade de ação, a população daquela modalidade, o tipo de atendimento, os prazos, a meta, recurso orçamentário e a fonte de financiamento. Então, isso já vai fazer parte da composição do plano. Então, veja como está interligado. A gente está falando aqui de uma planilha que ela é uma planilha que tem, além de recursos orçamentários, ela fala, né, de modalidade de ação, população, tipo de atendimento. Então, está totalmente, né, correlato uma coisa com uma outra. Então, por isso, a necessidade da gente fazer uma estrutura de um orçamento bem justa e bem adequada à política de assistência. O conhecimento dos pisos de atendimento, né, dos programas, projetos, eu acho que tem algum microfone ligado.
são referências para a previsão geral do orçamento, ou seja, a pessoa, nós precisamos saber, né, o que vem de indicação, né, por os históricos, tal, o que é que vai compor esse meu orçamento, né, como é que está previsto essa composição. Certo? Então, é importante, sim, que a gente tenha essa gestão, que a gente tenha essa informação para poder fazer um orçamento bem planejado. Pode passar. Aí a gente traz um pouquinho uma sugestão de proposta de estrutura de orçamento, que é o que acontece. Nós temos visto bastantes orçamentos de municípios que eles estão muito engessados, gente. E quando o Fundo Nacional ele criou, né, a perspectiva de trabalhar com blocos de proteções, ele traz isso para flexibilizar a utilização desses recursos. Se o município ele não mexer, ele não atualizar o orçamento dele, se ele não reorganizar o orçamento dele, ele vai ter imensas dificuldades para executar os recursos. Então, entendendo que no bloco da proteção... Entrou alguém aí, foi? Eu acho que ainda tem algum microfone ligado. Vocês estão me escutando direitinho? Posso continuar? Vamos lá. O bloco da proteção social básica, é importante que, na ação orçamentária, ele tenha um projeto e uma atividade, entendendo que o recurso que o município recebe nesse bloco, ou que ele também coloca, né, enquanto fonte municipal nesse bloco, ou estadual, ele vai estar interagindo com a proteção de atendimento integral à família, para o PAIF, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e o Serviço da Proteção Social no domicílio para pessoas com deficiências idosas. A única coisa que a gente faz uma ressalva é que, apesar de ter esses que a gente chama de componentes que compõem o bloco da proteção, é necessário que o município ele fique atento que o recurso que entra lá no bloco da proteção, ele entra de acordo com o serviço cofinanciado, né? Por exemplo, o item 3 aí ainda não se passa ainda um cofinanciamento com relação a esse item, mas os municípios ele precisa saber quais são os componentes que ele recebe recurso para compor esse bloco. Né? Então, a flexibilidade é que o dinheiro ele entra todo no bloco, o orçamento está todo no bloco, e eu tenho essa flexibilização de usar com o componente daquele bloco que porventura o município já seja cofinanciado, ele recebe por ele dentro desse bloco. Lá na frente eu acho que eu explicar, vai ficar um pouquinho melhor. Pode passar. Aí vem o segundo bloco, que é o da proteção social especial. Inicialmente, eles tinham criado 2 blocos, que seriam o da especial de média e o especial de alta. Porém, agora é um único bloco. Então, é a mesma lógica do bloco anterior. Né? Ele tem uma atividade, ele tem um projeto de atividade e ele tem os componentes das quais faz parte desse bloco. Então, o recurso que entra nesse bloco, o município precisa ter uma planilha em paralelo, alguma coisa que ele possa ter a previsão e a perspectiva do que ele vai estar recebendo por cada componente desse, sabendo que ele vai ter a flexibilidade de, por exemplo, ele está com um saldo em conta e ele precisa utilizar esse recurso em um desses componentes que está mais defasado e está precisando fazer mais ações, ele pode sim fazer esse remanejamento desse recurso. Então, isso tem que estar de forma bem aberta para que o município possa ter essa autonomia, porque se ele deixar um orçamento totalmente fechado, ele não vai conseguir fazer isso. Pode passar, Cristiano. Continuando ainda o bloco da proteção social especial, vem os componentes também, né, da questão da alta complexidade. Entram todos no mesmo bloco. O que precisa é ter este acompanhamento dos componentes que são recebidos dentro desse bloco, para que ele possa ter a utilização de forma correta, né, de forma a não deixar nenhum desses componentes ser assistido de forma de orçamento de recurso. Pode passar. Aí vem o bloco, né, de financiamento, que vem os índices de gestão, ele também vai ter uma ação programática específica para ele, e o detalhe aí é o município ele fazer dentro do orçamento dele uma
um projeto de atividade exclusivo para a questão do fortalecimento do controle social. Por que essa importância? Porque na política é posto que, no mínimo, 3% dos recursos dos índices de gestão seja destinado ao controle social, no mínimo. Então, quando ele traz nessa parte de orçamento de forma que ele traz para essa parte do orçamento de forma detalhada, fica muito mais fácil para ele depois poder dizer o quanto ele destinou, né, para o controle social dos recursos repassados para esse índice de gestão. Pode passar mais um? Que a mesma coisa acontece para a gestão do programa do Bolsa Família e do Cadastro Único. Ele também é importante que se faça, né, uma ação programática para o Conselho, para o recebimento, o fortalecimento do Conselho, né, desse índice de gestão. Pode passar. E aí vem os programas e projetos. É preciso, sim, dentro do seu orçamento, prever, né, os programas que já estão postos, que existem, né, e aqueles que ainda poderão vir, ou aqueles também que cada município tem a sua particularidade. Né? Esse, sim, cada um vai ter a sua atividade, cada um vai ter a sua ação específica para poder ficar um melhor desenvolvimento de cada programa. Pode passar. Pode passar. Aí, eu passei um pouquinho rápido, porque eu queria falar tudo isso que eu falei nessa planilha aí, né? Então, tudo que eu coloquei até agora, eu queria apresentar, de fato, aí nessa planilha. O que acontece? A gente está trazendo aí uma proposta, né, de modelo de orçamento. Então, se a gente for observar, nessas linhazinhas assim que estão um pouquinho mais escura, é onde está cada bloco, né, cada índice, que a gente pode dizer que seria a atividade, o programa específico. E, dentro dela, aí sim, sair subações que aí vai de acordo com a natureza e a fonte de cada um. Por exemplo, na proteção social básica, se eu coloco lá que eu tenho outros serviços de pessoas jurídicas, que eu pago diária de servidores. Quando eu coloco a fonte que eu posso estar pagando isso, eu deixo isso de forma ampla. Então, vejamos que, dentro do bloco da proteção social básica, a gente recebe aqueles componentes que a gente colocou lá, que é para o PAIF, que é lá para o serviço de convivência. Então, quando eu deixo aberto, independente se eu estou usando o recurso para o componente do serviço de convivência ou para o componente do PAIF, eu vou estar aí dentro, eu tenho essa flexibilidade, eu não preciso abrir um específico para cada um. Eu faço no contexto do recurso total que eu tenho na conta. E aí eu vou diminuindo nessa última coluna o valor que está previsto. Então, dentro do orçamento que eu tenho da proteção social básica, na fonte do governo do estado, por exemplo, eu tenho um determinado valor, na fonte do federal eu tenho outro determinado valor, e aí eu vou fazendo as divisões e vai subtraindo desse orçamento. Então, é uma forma de que você vai estar planejando isso, e isso vai facilitar quando você for estar trazendo isso para o plano municipal, para trazer as ações. Então, quais são as ações que eu estou lá visualizando dentro da proteção social básica, que seja lá com o PAIF, que seja lá com o serviço de convivência. Então, aí dentro dessa estrutura, eu vou conseguir enxergar claramente a questão de orçamento previsto para essa ação. Então, se eu deixo isso planejado de forma, né, bem redondinha e de forma bem flexível, eu não fico com problemas na utilização desses recursos quando eu for fazer essas migrações. Quando eu precisar fazer utilização de forma mais ampla. Não deixar, eu preciso de uma ação, um programa para o serviço de proteção do PAIF. Então, se eu deixo lá, eu só vou poder usar com aquilo. Aí, dentro dele, eu vou estar trazendo pessoas jurídicas, eu vou estar trazendo passagens. Então, isso não tem como facilitar na utilização desse recurso,
na utilização desse recurso, não tem como ajudar. Então, se eu deixo de forma mais ampla, eu vou ter essa flexibilidade de utilização. Então, vai ser muito mais fácil utilizar. Pode passar mais uma. A gente está trazendo aí, eu trouxe aí os blocos, aí a gente vem trazendo os programas lá embaixo, né? Eu trouxe como exemplo o Criança Feliz, o trabalho infantil. Então, veja que dentro de cada bloco, a gente, dentro deles, é que a gente vai ter uma ação, mas uma ação ampla. Eu não estou fechando, eu não estou deixando aquilo fechado, eu estou deixando dentro do bloco, né? Então, ele fica mais fácil de ser utilizado e de ser planejado. Pode passar mais um. Então, trazendo isso, né, a gente traz aí a questão, né, vamos trazendo agora para a questão do plano, né, a proposta de lei orçamentária que apelou, que ela antecede, né, aquele projeto de lei que vai. Então, os gestores, os conselheiros da assistência social, eles têm um papel significativo nessa elaboração dessa proposta orçamentária. Ou seja, se eu enxergo o meu orçamento da forma que eu apresentei até agora, e eu trago isso, né, e eu participo para compor justamente essa lei orçamentária, vai ficar muito mais fácil para depois eu estar utilizando isso, né, dentro do meu plano municipal, dentro da minha execução, enfim. Na fase de elaboração da proposta orçamentária, elencamos alguns pontos que devem ser observados. A compatibilidade com o PPA, né, se todas as receitas estão previstas na sua totalidade, e se são originadas por transferência do Fundo Nacional, ou do Estado, ou do próprio município, se foram previstas todas as despesas relativas aos gastos e manutenção de investimento da rede, que é aqueles itens de subações que eu coloquei em cada um daqueles blocos. Se as despesas previstas estão compatíveis com a Política Nacional de Assistência Social, né, e se o valor fixado para as despesas são suficiente para que se cumpra essas metas estabelecidas no PPA. Então, é um conjunto, esses são os instrumentos que eles precisam estar interligados entre eles. Pode passar? E aí, a gente traz uma relação entre essas leis, que o PPA, ela tem metas e indicadores, né? A LDO, ela explica melhor essas metas e a prioridade dessa meta do PPA. E a LOA, ela prevê o recurso de execução. Então, a gente vejam que são instrumentos diferentes e que esses instrumentos eles estão interligados. Um começa com suas metas e indicadores, o outro ele traz essas metas para a realidade de cada ano, o que é, né, primordial, o que é prioridade dentro de cada ano, e a LOA, ela prevê o recurso para essa ação, para essa atividade anual. Então, é importante a gente saber esse contexto. E a gente traz também um cronograma do PPA, da LOA, que é importante, sim, para a participação. Então, eu quero participar, mas eu não sei quando não sei quando vai ser, então a gente está trazendo aí. Pode dar mais um enter, por favor. Mais outro. A gente traz aí, veja como funciona. Eita, foi demais. Pode voltar um pouquinho. Como funciona? No primeiro ano do mandato, né, mais ou menos no mês de abril, está sendo encaminhado para o Legislativo um projeto de LDO. Então, ou seja, no primeiro mandato, entre janeiro, fevereiro e março, né, as pessoas poderão, né, estar já se apropriando e participando desse projeto, dessa LDO. Em agosto, já é o projeto, isso no primeiro mandato, né? Vai sim o projeto do PPA, mas o encaminhamento, vai para o encaminhamento do Legislativo, né? E a LOA também, vai o PPA e a LOA, mais ou menos lá no meio de agosto, isso do primeiro mandato. Então, por isso que a gente está falando agora, como o Marcos colocou, né, já foi o PPA, né, já foi a LOA. Então, a gente já tem esse instrumento. Se não tiver formatado dessa forma que a gente falou anteriormente, né, então vocês comecem a trabalhar em cima dessa formatação, porque vocês podem observar que durante o segundo, terceiro e o quarto mandato, poderá sim, no mês de abril, né, vai ser encaminhado o projeto da LDO, porque todo ano ele é feito só de 4 anos, que é o PPA, porém, o PPA ele pode ter uma revisão, que seja em agosto, né, a partir do segundo mandato, segundo, terceiro e quarto ano, né, do mandato da gestão. Então, ele tem esse período para poder fazer esses ajustes necessários. Então, se
Kátia, no meu município já foi feito, a estrutura era aquela outra, né, engessada, bem, né, bem discriminada, bem detalhada. Bom, gente, então vamos começar a trabalhar para que no próximo ano, nessa revisão, a gente consiga fazer né, isso ser modificado, isso ser otimizado. Pode passar? Então, veja, com relação à questão de execução, né, o mandato no primeiro ano se executa, né, o PPA do período anterior, né, da gestão anterior. No segundo ano, já se executa o primeiro ano do PPA do próprio governo, do que a gente planejou no ano anterior. No terceiro ano, já é o segundo ano desse planejamento. E no quarto ano do mandato, seria o terceiro ano. O quarto ano do planejamento, que o PPA é de 4 anos, ele ficará para o novo mandato. Podendo ser uma reeleição ou não, mas não importa, mas é um novo mandato. Então, esse novo mandato, ele vai executar com o que foi deixado que foi planejado durante os 4 anos da gestão anterior. Pode passar? E aí a gente traz um pouquinho o fluxo orçamentário, para a gente ver que isso é um ciclo, né, um ciclo orçamentário, e que ele percorre diversas etapas, e que é extremamente importante que todos os envolvidos, eles façam parte dessa elaboração, não é só um financeiro, não só as pessoas que trabalham com, né, orçamento, que trabalham com números, enfim, é um coletivo, né, é importante sim, que essa proposta ela vai se transformar em projeto de lei, vai ser apreciado, vai ser emendado, aprovado e sancionado. E após essa fase, inicia-se a execução, e quando se observa a realização dessas receitas e a execução dessas despesas dentro do ano, né, do ano cível que está sendo do ano corrente, né? A utilização fase consiste no acompanhamento, no controle e na avaliação da execução, caracterizada pelo exercício dos controles interno e externo. Ou seja, como seria esse ciclo, né? O ciclo orçamentário, ele inicia lá da elaboração, ele inicia na discussão e os estudos para aprovação, ele vai para a elaboração, depois ele vai para uma avaliação e, por fim, para a execução. E isso se começa novamente. Então, isso aí é um ciclo, ele não para, ele fica do jeitinho que está aí nesse fluxo que a gente pode mostrar. Então, a gente precisa estar o tempo todo discutindo, a gente precisa estar o tempo todo, né, estudando e aprovando esse modelo de orçamento que a gente quer utilizar, né, no nosso município, planejando dele. Cristiano? Oi? E aí a gente traz, né, a questão associação entre o aporte financeiro, né, e a complexidade da proteção, mais ou menos o que eu estava falando, né, que tem que ter toda a interação desse grupo, né, não só do financeiro, junto com as proteções, para ser afiançado e significativo o reconhecimento e o grau da heterogeneidade das vulnerabilidades e riscos sociais a serem considerados na elaboração do plano, ou seja, né, implica ainda em assegurar de forma gradativa a melhor adequação e racionalidade na redistribuição dos recursos. Ou seja, se eu fiz um diagnóstico do meu município, eu consigo observar que eu estou com um grau de vulnerabilidade e um risco maior numa determinada proteção. Então, eu preciso ver, eu preciso adequar e eu preciso ser racional para poder fazer a minha redistribuição do meu recurso. Então, por isso que é um conjunto, por isso que tem que estar alinhado entre todas os envolvidos, né? E o financiamento da assistência, ele exige alianças, negociação de acordo com o poder legislativo e em torno de proposta orçamentária, ou seja, a gente colocar, né, nossa opinião, a gente colocar o nosso estudo para que possa ser contemplado a ampliação de metas e garantias de recursos para a execução de um plano de assistência. E o gestor, ele deve definir com clareza esses recursos disponíveis na sua concepção do plano, explicando as fontes de financiamento e sabendo que isso vai subsidiar as ações, seja de orçamento próprio, seja de transferências estaduais, seja federal ou de apoio privado.
E o plano de assistência ele é um instrumento valioso para a gente captar recursos. Se o município ele tem, né, aquele plano justinho, redondinho, bem planejado, entre orçamento e entre ações, com certeza ele vai poder usar esse plano para conseguir com os políticos recursos, né, outras fontes de recurso, ele vai conseguir ter um poder de barganha maior para poder garantir o seu financiamento. Pode passar, e aí eu finalizo, né, com um obrigada. Falar de orçamento não é muito fácil, principalmente na última fala e bem corrida, mas espero ter podido contribuir, estou aqui à disposição para qualquer questionamento. Kátia, muitíssimo obrigado. Obrigado pela apresentação, pela fala. De fato, não é uma coisa usual, fácil, mas pelo menos dá uma noção de como o orçamento tem que estar organizado. Muitos gestores chegaram e encontraram um orçamento, e aí tiveram que se adaptar muitas vezes, e enfim. E é importante lembrar as fontes, como organizar por bloco, para que a gente tenha uma garantia, uma tranquilidade na execução orçamentária, né? Pensar no orçamento é algo fundamental. Então, não temos como operacionalizar, como funcionar sem recurso e, sobretudo, sem previsão orçamentária. Então, essa era algumas orientações gerais, né? Não tínhamos a pretensão de esgotar, isso envolveria um curso mesmo, capacitar suas somente para discutir processo orçamentário, financiamento da assistência social, tá? E lembrar mais uma vez que todas as apresentações estarão disponíveis no SIGAS, tá? Nós vamos daqui a pouco abrir o SIGAS para dizer, não está hoje, mas não está agora, mas estará daqui a pouco, tá? Assim que terminar, o pessoal vai postar nessa página do SIGAS. Eu queria antes, só que a equipe está reunida, a equipe de apoio técnico. Então, abra o microfone, por favor, para vocês aparecerem. Tem uma equipe que está aqui disponível e que deve estar à frente desse processo de organização, de orientação, tá certo? Lembrar que não tem não existe uma hierarquia nesse processo, tá? A gente quer apoiar o conjunto dos municípios para organizarem e avisar, mais uma vez, que além do estar todo o material no SIGAS, foi postado o link, eu vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Vou compartilhar para mostrar exatamente o que é que vocês encontram, tá? Tem algum material de orientação e já estamos trabalhando numa cartilha, tá? Uma cartilha um pouco mais aprofundada, mas nada muito extenso, que ajudem do ponto de vista mais operacional em relação a esse processo de elaboração do plano municipal. Muito em breve a gente deve estar lançando essa cartilha e estar enviando para o conjunto dos municípios, né? O pessoal não conseguiu abrir o microfone, foi? O pessoal está reunindo na sala. Eu acho que está com problema, mas não há problema não. Joelson, Oi? você fala para abrir o microfone do pessoal da equipe? Isso. Eu acredito que as meninas estejam boa parte na mesma sala. Ah, exatamente. Era para eles aparecerem aqui, mas se não... Tá todo mundo a gente pode dizer que... Quem mais? Regine, pessoal, dá um tchauzinho aí, por favor. Bom, eu sou uma delas, né? Faço parte do grupo, né? Então, acho que cada gerência tem a sua representação para a gente estar contribuindo com todos aí com relação a essa elaboração, o que for necessário. Vai ter os canais lá, né? A gente vai estar disponibilizando todos os canais para que a gente possa estar auxiliando nas dúvidas, né? E estar contribuindo para que essa construção seja realizada. Perfeito. Eu vou tentar aqui compartilhar, Cristiano. Joelson. Oi? É Paula Vanusa. Oi, Paula. Boa tarde, né? Quase já todas e todos. Eu também estou na equipe, né? Que vai estar disponível para estar fazendo a orientação. Aí, logo no link, o primeiro documento tem uma orientação bem específica, detalhando tudo que Marcos colocou, e a gente também está à disposição, né, a equipe do Capacita SUAS, da Gerência de Gestão do Trabalho e Educação Permanente, certo? Perfeito, Paula. Importante, inclusive, lembrar, que eu ia falar logo em seguida, é que temos alguns cursos do Capacita SUAS relacionados especificamente a plano,
tá? Então, são cursos, eu acho que são de 40 horas, não é isso, Paula? Isso, tem de 20 e 40, inclusive estão lá já o link para todo o material dos cursos que foram ofertados e que a gente continua ofertando, né? Tem de 20 horas autoinstrucional sobre planejamento estratégico, sobre plano municipal de assistência social, tem de 20 horas síncrono também, com todas essas orientações, onde a gente reflete todas essas etapas, né, previstas no capítulo 3 da NOB, desde da questão do diagnóstico, levantamento do diagnóstico, né, dos indicadores, até o orçamento, viu? E que a gente também está disponível aqui, tem um e-mail, né, que eu acho que você vai disponibilizar aí, que vai ter um e-mail, e... Está aparecendo a projeção para vocês. Está aparecendo? Tá sim, Josi. Pronto. O e-mail que foi indicado no ofício é esse, pmas@sdscj.pe.gov.br, tá certo? Que é Plano Municipal de Ação Social, @sdscj.pe.gov.br, e-mail para dúvidas sobre esse processo de elaboração de plano. E eu queria saber se está aparecendo aqui a página do SIGAS. Está aparecendo? Está, Joelson. Pronto. Esse aqui é o nosso SIGAS, sigas.pe.gov.br, nosso sistema de informação e gestão da assistência social. Nele você tem muita informação, mas para o tema, vocês, ao abrir a página do SIGAS, vocês podem descer, né? E aqui embaixo, à direita, tem aqui, orientações aos municípios sobre o Plano Municipal de Assistência Social. Você clica lá e encontrará, né, o material que Paula acabou de avisar. Tem um documento com orientações sobre o plano. Esse documento ele está aqui, tá certo? É um documento sintético. Já nesse processo de orientação, você tem informações, os itens que compõem o plano, já algum material focado e que já podem e deve ser utilizado por vocês nesse processo de elaboração. São referências, tá? Um documento bem sintético que já vai ajudar vocês nesse processo de elaboração do plano. Também em seguida tem o capítulo 3º da NOB, o destaque sobre o que compõe, o que deve ter o plano municipal. Tem material de apoio, né, relacionado aos cursos do Capacita Suas, né, ofertados no âmbito relacionado, ou seja, sobre atualização em planos da assistência social, tá? Planejamento, o que mais? Diagnóstico, né? Curso sobre vigilância, tá? Todos esses links, né, que é colocado, vocês têm acesso a todo o material desses cursos do Capacita Suas. Então, vocês podem ter acesso a esse material, já está disponível para vocês. Tem aqui também os boletins da vigilância, que Michele informou, boletim 02/2019 e 02/2021. Um sobre indicadores, monitoramento da política e outro sobre diagnóstico socioterritorial. Vocês também acessam por aqui mesmo. Tem também o link sobre diagnósticos situacionais dos municípios. Aquele diagnóstico, você clica, depois clica no seu próprio município, tá? Vou clicar aqui em Jardim, a senhora está aqui. Então, você clica no seu município. Não diz aí a pessoa acha, Isso, Laís. Você clica aqui e baixa, tá certo? Então, e também uma apresentação do Fundo Nacional, estimativa da população em situação de extrema pobreza, também um material, ou seja, tem materiais que já estão aqui disponíveis e as apresentações feitas hoje também virão para cá, né? Assim que terminar a reunião, o pessoal vai organizar e de hoje para amanhã deve estar aqui disponível para vocês também nesse link, bem fácil, né? Entrou no SIGAS, à direita e abaixo, você tem essa página no material. Além da equipe que está disponível, né? Essa equipe que vai ajudar de referência para a orientação desse processo de construção do Plano Municipal de Assistência Social. Como foi dito desde o início, esse encontro tinha essa perspectiva de ajudar o conjunto dos municípios, né, e estar junto dos municípios nesse processo de elaboração do Plano Municipal, que ele seja o melhor possível, que garanta a participação, tá? E dizer que pode contar conosco, o governo do Estado, nesse processo. Antes de concluir, eu vou abrir para perguntar se tem alguma questão ou algum complemento. Lembrar que hoje à tarde, às 14 horas, haverá uma reunião, e aí a equipe de coordenação do Cade Único já fez o convite, uma reunião com o grupo Neoenergia, e vamos discutir sobre as mudanças sobre tarifa social.
Sei que muitos municípios, muitos beneficiários do Bolsa Família já estão procurando o CAD único, então vai ter uma reunião com a Grupo Neoenergia, né, para discutir sobre essas mudanças. Será hoje, né, nesse mesmo link, né, às 14 horas. Não é isso, Cristiano? Tá? Então, vocês vão contar com essa reunião também com a Isso. equipe para estar discutindo. Perfeito. Pergunto se tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou se faltou, e da equipe nossa, se tem algo a acrescentar. Tranquilo? Não tínhamos a pretensão de esgotar o tema, de esgotar o debate, mas exatamente era, primeiro, alertar desse processo que espero que alguns municípios já tenham iniciado esse processo de preparação, de elaboração, e para quem ainda não começou, que comecem, né? Tem até o final do ano, mas que podem contar conosco para poder ajudar, auxiliar, dizer que quem elabora é o município, né? E aí tem que passar depois pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Nós vamos pedir uma cópia, né, sobretudo, né, desse plano para cumprir o que está previsto no sistema de transferência fundo a fundo, tá certo? Então essa cobrança é mais por isso, tá? Mas a gente quer ajudar que o plano esteja completo, com as informações necessárias e que seja esse instrumento importante para a execução da política, tá certo? Pergunto mais uma vez se tem alguma consideração, alguma pergunta. Eu não estou vendo mãozinha levantada. Eu sei que a fome está começando a chegar. E Mariana Suassuna disse que a gente não pode fazer com que as pessoas fiquem em insegurança alimentar. Tá certo? Enfim, minha gente, em não tendo pergunta, eu quero agradecer imensamente a vocês que ficaram essa manhã toda, tá? Aqui, agradecer imensamente a equipe nossa da Secretaria Executiva da Assistência Social, a equipe de todas as gerências. Esse trabalho envolve não uma gerência, sim, toda a secretaria está mobilizada, né? Todos os setores estão mobilizados nesse processo e a gente espera poder ajudar o conjunto dos municípios nesse processo de elaboração. Tá certo? Agradeço demais e, mais uma vez, lembrar que essa reunião está sendo gravada, vai ficar disponível no site, no YouTube do CAD Único Pernambuco, já foi colocado aqui, tá? Então, é isso, uma boa tarde e até a próxima.